Olá, bem-vindos. Para uma pequena startup de tecnologia, os portáteis são, basicamente, o coração da empresa, não é? São o motor de tudo. É mesmo, Ana. E hoje vamos falar de uma estratégia que pode ser um verdadeiro salva-vidas para esses equipamentos, a manutenção preditiva. Vamos ver como isto pode mesmo fazer a diferença. E a questão-chave é esta, a que vemos agora. Qual é o verdadeiro custo quando o portátil de uma pessoa-chave avaria? Exato. E imagina que isso acontece mesmo na semana de um grande lançamento. O problema vai muito para além do custo da reparação, certo? É o caos que se instala. É o cenário de pesadelo, literalmente. Numa equipa pequena, onde toda a gente tem mil e uma tarefas, a falha de um único computador é uma catástrofe. Sem dúvida. A produtividade cai a pique, os prazos começam a derrapar e a pressão sobre o resto da equipa aumenta exponencialmente. É um efeito dominó, não há como fugir. E as consequências, como podemos ler aqui, vão muito para lá do óbvio. Não é só o dinheiro que se gasta. Pois não, estamos a falar de custos de reparação de urgência, que são sempre um balurdo, da possibilidade de se perderem dados que são críticos e até do impacto no moral da equipa. Nenhuma startup precisa de passar por isso. Felizmente, há uma solução para isto. E é uma solução inteligente e, acima de tudo, proativa. Chama-se manutenção preditiva. E a ideia é, na verdade, simples, mas muito poderosa. Em vez de andarmos a reagir a problemas, vamos antecipá-los. Vamos dar um passo à frente. Ok, então vamos lá ver isto em detalhe. A manutenção preditiva, como a definição explica, usa a monitorização de dados para prever falhas. Mas que dados são esses, afinal? Ora, estamos a falar de coisas como a temperatura do processador, o uso da CPU, os ciclos da bateria, basicamente os sinais vitais do computador. Depois entram os algoritmos, muitas vezes com inteligência artificial, que analisam tudo isto em tempo real para detectar padrões e avisar. Atenção, algo está prestes a correr mal. E isto coloca a manutenção preditiva num outro patamar. A reativa, por exemplo, é o clássico apagar fogos. Só se age depois de a casa estar a arder, o que leva a paragens que não estavam nos planos. A preventiva já é um passo em frente, com as suas inspeções agendadas, mas muitas vezes leva a que se troquem peças que ainda estavam perfeitamente boas. É um desperdício. Exato. Já a preditiva é quase cirúrgica. Atua apenas quando é mesmo preciso, com base em dados concretos. E o melhor de tudo é que isto não é ficção científica, nem algo que só as grandes empresas podem ter. Implementar um plano destes é perfeitamente possível por uma equipa pequena. É isso mesmo. Vamos ver como é que se faz na prática. Ora bem, o plano de ação começa com o básico, verificações regulares. Numa startup onde se dá um uso intensivo aos computadores, uma vez por semana parece-me um bom ponto de partida. O passo seguinte, os alertas. É fundamental, por exemplo, definir uma notificação automática se a temperatura da CPU ultrapassar os 75 graus. Isso pode mesmo prevenir um sobreaquecimento fatal. Depois vem a parte dos relatórios. É super importante ter um sistema, mesmo que simples, para registar qualquer incidente. Essa documentação vai ser ouro para análises futuras. E por fim, algo que não podemos esquecer. Este plano não é estático. É essencial revê-lo e ajustá-lo, talvez trimestralmente, para garantir que continua a ser eficaz. Claro que para pôr isto tudo a funcionar são precisas algumas ferramentas. A base de tudo é um bom software de monitorização de hardware. E depois, claro, a inteligência artificial para dar sentido a todos os dados que os sensores dos portáteis recolhem. Mas atenção, isto não quer dizer que seja preciso um grande investimento. Hoje em dia existem excelentes soluções open source e modelos de subscrição que são bastante acessíveis. Ok, já falamos da tecnologia, das ferramentas, mas há um pequeno detalhe. Nada disto funciona sozinho. Exatamente. A peça mais importante deste puzzle é, e vai ser sempre, a equipa, as pessoas. Capacitar a equipa é mesmo o segredo. E não é só dar uma formação e pronto. Começa por treinar toda a gente a reconhecer os sinais de aviso mais básicos. Um computador que de repente fica lento, que começa a aquecer mais do que o normal, e também ensinar o que fazer quando recebem um alerta do software. E para mim, o mais importante é mesmo promover uma cultura de comunicação aberta, onde as pessoas se sintam à vontade para dizer: olha, o meu computador está a fazer um barulho estranho, sem receio. Isso transforma cada pessoa na primeira linha de defesa da empresa. E esta citação que vemos agora resume tudo na perfeição. A equipa torna-se uma defesa robusta contra quaisquer imprevistos, garantindo que a tecnologia na startup funciona sem sobressaltos. É isso mesmo. É a combinação da tecnologia com o fator humano que garante que a operação corre sobre rodas, sem percalços. Muito bem. Já vimos a teoria, já vimos a prática. Agora vamos à prova dos 9. Os resultados concretos. E, já agora, vamos também espreitar o que o futuro nos reserva nesta área. Vamos a um exemplo real, daqui mesmo, de Lisboa. A startup YXG. Eles tinham aquele problema clássico. Custos de manutenção sempre a aumentar por causa de falhas constantes nos equipamentos. E então decidiram dar o passo e apostar na manutenção preditiva.
E o resultado foi este, uma redução de 30% nos custos operacionais anuais. É impressionante. É um número brutal. E não foi só o dinheiro que pouparam. Conseguiram aumentar a vida útil dos portáteis e, claro, o moral da equipa melhorou imenso, porque passaram a ter muito menos interrupções no trabalho. Temos outro caso de sucesso, a startup ABC, que trabalha com desenvolvimento de software. Aqui o objetivo era um bocadinho diferente, não era tanto cortar nos custos, mas sim otimizar a forma como geriam os seus recursos tecnológicos. E o impacto que tiveram foi direto na produtividade. Vejam só isto, uma melhoria de 40% na eficiência. O que no fundo se traduz em quê? Em prazo de entrega mais curtos e, muito importante, menos stress para os colaboradores. É um ganho enorme. O que estes casos nos mostram é uma evolução muito clara na forma como olhamos para a manutenção. Saímos de um passado que era puramente reativo para um presente onde a manutenção preditiva já é uma realidade acessível. E o futuro, Ana, para onde é que vamos? O futuro, Bruno, passa pela automação total. Pensa em Internet das Coisas, a chamada IoT, e Machine Learning a trabalharem juntos. Os sistemas vão começar a ajustar-se sozinhos e a alertar os técnicos de forma automática. No fundo, e depois de tudo o que vimos, a mensagem central é esta. A gestão inteligente da tecnologia tem de ser proativa, não pode ser reativa. Antecipar os problemas é a chave de tudo. E terminamos com uma pergunta para ficar a ecoar para quem nos está a ouvir. As práticas atuais na empresa estão a reagir ao passado, sempre a apagar fogos, ou estão já a construir um futuro mais estável, mais eficiente e proativo? A resposta a essa pergunta pode muito bem definir o sucesso a longo prazo.